Olá, amados irmãos e amigos que assistem o programa da Igreja Batista Nacional Água Viva em Florianópolis, Santa Catarina. A graça e a paz do Senhor a todos. O Evangelho de João, no capítulo 14, dos versos 1 até o 12, nós temos essas palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vás, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Porque eu estou indo para o Pai. Queridos, quem aprecia despedida? Creio que quase ninguém, especialmente quando se trata de um parente muito próximo, quando se ama esta pessoa, a despedida é realmente desoladora, e especialmente quando sabemos que não mais haveremos nesta terra. Todos nós já tivemos perdas consideráveis de entes queridos. Na leitura do nosso texto, vemos que os discípulos estão perturbados e até desanimados com o discurso de Jesus. O Salvador anuncia que vai partir sem que alguém o possa seguir por hora, pois a morte de Jesus não seria o fim. Ele ressuscitaria, voltaria aos céus e, melhor, iria preparar lugares especiais
a seus seguidores, a fim de que todos possam usufruir da intimidade de Deus e de morar por toda uma eternidade com o Pai querido nos céus. Muitos ficam a pensar qual é o melhor caminho a ser seguido. A mais bela definição do amor está registrada em 1 Coríntios 13. E antes do apóstolo Paulo descrevê-lo no final do capítulo 12, o versículo 31, ele disse: passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Descreveria em pormenores o que é amor, mas sem dúvidas Paulo sabia perfeitamente que Jesus era este caminho, soube amar com absoluta perfeição os seus. Entretanto, a famosa frase citada por Jesus é esta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verso 6 do capítulo 14 do Evangelho de João. Estas palavras foi pronunciado na última noite em que Jesus Cristo passou com seus discípulos antes de ser crucificado, e isto se deu num jantar. Quando estavam à mesa, os discípulos receberam algumas instruções finais de Jesus, como, por exemplo, sobre o Espírito Santo que viria sobre eles, como deveria servir uns aos outros e viver em unidade entre os irmãos. E para completar, lhes revelou que estava voltando para o Pai, mas explicou que ele iria preparar um lugar para os seus seguidores, e quando voltasse, os levaria para a casa do Pai. E Jesus disse que seu discípulo já sabia o caminho para onde ele iria, mas Tomé logo interpelou o mestre, dizendo que não sabia nem para onde o mestre estava indo e muito menos conhecia o caminho. E Jesus fez questão de parar e dizer que ele mesmo é o caminho. Se Jesus é o caminho, aquele que o segue não ficará perdido. Incrível é que um dos discípulos de Jesus ainda tinha dúvidas quanto a isto. Jesus é o caminho. Mas quantas pessoas que estão até dentro das igrejas por anos a fio e ainda não têm convicção da salvação de suas vidas, ainda não acreditam nos dons espirituais, não creem na realidade do céu e do inferno. Infelizmente, a igreja de Jesus está cheia de incrédulos, pessoas que veem milagres e mesmo assim não creem. Jesus disse: eu sou o caminho, e ninguém vai ao céu senão por este caminho. Para os judeus, amigos, eles acreditavam que e até hoje ainda acreditam, né, que para chegar a Deus devem cumprir a lei. Jesus afirma o contrário. Ele é o próprio caminho para chegarmos a Deus. Se a pessoa for um piedoso que sabe guardar os 10 mandamentos, é dadivoso, gosta de
contribuir, de ajudar os pobres, até lê a Bíblia e faz algumas orações. Tudo isso é importante, mas é insuficiente para Deus aceitá-lo, uma vez que, como caminho, Jesus Cristo não cria uma trilha, um atalho para que possamos seguir. Jesus chamou este caminho, o caminho estreito. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, do 13 ao 14. Quem deseja ir para o céu, então deve andar pelo caminho estreito, pois este é o caminho da vida. Paulo descreve isto perfeitamente em Filipenses 3, do 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Isso significa, amigos, que temos que deixar para trás tudo que Deus nos indica que nos impedirá de andar por este caminho. Nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes, como lemos Tiago 1, 22. São poucos que estão dispostos realmente a andar por este caminho, porque desistir de nossa própria vontade realmente nos causa sofrimento. Ainda andar no caminho estreito não é uma vida fácil, não é mesmo? Na verdade, existe uma grande liberdade no caminho estreito. Liberdade de ser obrigado a cometer pecado quando somos tentados. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que nos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1, 2. O apóstolo Paulo chegou a dizer que tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Então, quem está no caminho estreito tem que renunciar mesmo. Você, apesar de ter liberdade para pecar, para entristecer a Deus, mas você que anda pelo caminho que é Jesus, o caminho estreito, você tem que sacrificar muitas coisas da carne e viver uma vida de retidão no caminho de Deus. Não procure trilha ou atalho que não seja Jesus Cristo. Se apegar, adorar ídolos, imagens feitas de gesso, madeira, até ouro ou prata, é uma afronta a Deus. Deus condena a idolatria e afirma em sua palavra que ficarão de fora os idólatras, de fora do céu. Está lá em Apocalipse 22, 15.
e nem os idólatras herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios 6:10. Observaram? Substituir Jesus o caminho por ídolos, imagens, não se salvará, não vai para o céu, é o que acabamos de ler. E pensando nisso, o apóstolo Paulo nos disse: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Ele nos ordena: fuja da idolatria, corra da idolatria. O desviar do caminho de Deus é abandono consciente e premeditado da fé. Na verdade, a pessoa que desvia do caminho de Deus, ele está correndo atrás de coisas efêmeras. A palavra de Deus alerta-nos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:1. O que desvia do caminho deu ao diabo e aos seus enganos legalidade, abriu a sua alma. Então, brincar com a vida é um perigo. Eu vi assisti um pequeno vídeo na internet e fiquei chocado com uma entrevista que um cantor brasileiro famoso, cantor de samba e pagode, disse que prefere ir para o inferno, porque é um lugar quente, onde lá ele vai poder tomar umas, e o céu é um lugar muito triste, ele não queria ir para o céu. Bem, se morrer assim, com este pensamento, sem se converter a Cristo Jesus, ao chegar no inferno, onde ele falou que deseja passar a eternidade, verá que um segundo ali é de um sofrimento inigualável. Todas as dores que ele sentiu aqui na terra, todos os sofrimentos que ele passou aqui na terra, não será absolutamente nada a ser comparado com o fogo eterno, como a Bíblia diz. Eu não quero ver o inferno, nem mesmo através de visão ou de sonho. Quero ver o céu, a glória celestial, e ali morar por toda uma eternidade com o Senhor. Deseja isso para você também, meu amigo. Ande no caminho que é Jesus. Você sabia que quando uma pessoa deixa o caminho de Deus, que é Jesus, e morre no seu desvio espiritual, o inferno, quando o receber, ele sofrerá de forma intensa, mais do que os outros. Você sabia? Sim, é o que a Bíblia nos ensina. Observe o que Jesus disse sobre o desvio de Judas Iscariotes. Em verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Mateus 26:24. Fica claro que Judas Iscariotes terá um castigo maior. Haverá níveis de sofrimento, graus de sofrimentos no inferno. E no inferno, o castigo é eterno e é escalonado. Cada um recebe de acordo com a sua obra. Disse Jesus:
E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com muitos açoites será castigado. E qualquer que por muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12, 47 ao 48. Jesus utilizou a metáfora de tortura física para advertir seus ouvintes de que aqueles que desobedecessem intencionalmente experimentariam maior tormento no inferno do que aqueles que desobedecessem na ignorância. O apóstolo Paulo disse: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2, do 5 ao 6. Jesus revela que haverá pessoas para quem o dia do julgamento será pior, até mesmo para o povo de Sodoma e Gomorra ou Tiro e Sidom. Veja o texto de Mateus 11, 21 ao 24. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Agora observe estas palavras de Jesus em Mateus 10, do 14 ao 15. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Portanto, Jesus aponta para graus ou diferença de sofrimento. Não tenho dúvidas, com tantos textos na Bíblia, que pessoas como Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus, terá um castigo mais intenso do que aquele que matou um só, não se arrependeu e foi para o inferno com ele. Em 2 Pedro 2,20, descreve pessoas que conheceram o caminho da justiça e depois voltaram atrás. Para eles, Pedro explica que seria melhor para eles nunca conhecerem o caminho. Observem, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Não tenho dúvida, quando um crente se desvia e morre no pecado, ele será cobrado muito mais, porque ele conheceu a palavra, conheceu os ensinos e simplesmente se rebelou, virou as costas para Deus. Então, ele terá castigo dobrado. Tiago chega a advertir a nós, pastores, aos missionários, os professores, os mestres, que eles devem ter cuidado naquilo que ensinam, porque estes serão cobrados com maior rigor. Observe, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago 3:1. Como pastor, eu procuro ser zeloso. Tem alguns textos na Bíblia que eu confesso que eu tenho dificuldade de entendê-los, mas eu não vou criar um ensino, eu não vou pregar aquilo que eu não tenho convicção. Tenho muito zelo, não quero acrescentar e não quero tirar nada das Escrituras Sagradas. A gente vê muitos pregadores inventando, criando doutrinas, criando ensinos. É realmente de causar até temor. A gente fica apavorado com alguns ensinos que a gente ouve. Observe novamente o que Tiago falou. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Jesus advertiu os fariseus de que eles receberiam maior condenação por causa da hipocrisia obstinada. Eles ensinavam contrariamente às Escrituras Sagradas. Eles ensinavam algumas coisas e eles não viviam. Basta ler o capítulo 23 de Mateus e o irmão perceberá isso. Observe agora a leitura de Lucas, capítulo 20, versículo 47. Eles devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Jesus está falando dos fariseus. Entravam nas casas das viúvas no afã de ajudá-las, mas na verdade eles tomavam o patrimônio dela, extorquia ela, como esses pregadores hoje da prosperidade que só falam em dinheiro, só quer tomar dinheiro dos ouvintes. Amigos, a Bíblia diz claramente que esses homens serão punidos com maior rigor. Deus é perfeitamente justo e recompensará e punirá cada pessoa de acordo com o que ele fez aqui na terra. Diz assim a Bíblia Sagrada: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 12. Para quem está desviado do caminho de Deus, fica esta advertência aqui terrível. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste,
e arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, do 4 ao 5. É muito sério e perigoso o desvio do caminho de Deus. Imagina você morrer abruptamente de um colapso, de uma parada cardíaca, sem ter mais tempo de arrepender-se. Seu fim será terrível. Então, volte agora mesmo para os pés do Senhor Jesus, você que está desviado. Jesus disse também que ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Observe, o eu sou está no singular. Para chegar até Deus, vida eterna, então, só com Jesus. Eu sou. Verdade significa fidelidade plena, significa estabilidade. Viver Jesus, a verdade, está em sintonia profunda com os anseios divinos. Tem muita gente que ainda tem dúvidas quanto à verdade que é Jesus. A exemplo, posso citar um da Bíblia, e Pilatos, que fez a seguinte pergunta para Jesus: o que é verdade? João 18, 38. Na verdade, essa é uma pergunta cinicamente feita pelo governador romano Pôncio Pilatos a Jesus. Vocês acham que ele estava interessado na resposta? Razão que Jesus não lhe deu uma. Pilatos não preocupou em saber se as acusações imputadas a Jesus eram verdadeiras. Ele supôs que não fossem, embora fossem verdadeiras para os acusadores. Ele preferiu ficar com a verdade cheia de ódio dos acusadores de Jesus. Para ele, o poder e a ordem pública era mais importante do que a verdade verdadeira que era Jesus. Pilatos desprezou a verdade para a sua vida. Há muitas pessoas hoje em que reagem à afirmação de que Jesus é a verdade, pois não o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus é a vida. Ele disse, quando Jesus disse que era a vida, me vem à mente a sua palavra aos seus discípulos: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 19. Jesus diz que o mundo não mais o verá, mas que nós, os que cremos, o veremos, pois ele vive. Jesus está vivo, e se cremos nesta promessa, também estamos vivos, viveremos com ele no céu, aleluia. E Jesus Cristo é a vida. Ao dar sua vida e seu sangue perfeitos por meio do resgate, ele tornou possível que tenhamos a verdadeira vida, isto é, vida eterna. Para milhões de pessoas que morreram, ele significará vida quando forem ressuscitados com a perspectiva de viver, ou seja, a perspectiva de viver para sempre no paraíso. Em João 5, 28, 29, lemos essas palavras aqui do Senhor Jesus.
Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo, observe aqui, apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Qual é o caminho que você vai seguir, amigo? Existem muitos caminhos diferentes, mas só um nos leva a Deus e à vida eterna. Há um provérbio mundano, eu digo que é até diabólico, quando diz que todo caminho leva a Deus, que toda religião leva a Deus. Isso foi um engodo de Satanás para confundir as pessoas. Não existe outro caminho para a salvação. Quando Jesus disse ser a vida, ele indica que somente nele o homem morto em delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida. Somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da bem-aventurança da vida eterna ao lado do Senhor. E depois de falar que ele era o caminho, a verdade e a vida, Jesus deixou bem claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto indica, amigos, o quão os homens estão absolutamente dependentes de Cristo com relação à comunhão com Deus. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora sem Jesus Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe dele e nenhum caminho capaz de levar o homem à casa do Pai. Jesus é absolutamente o caminho, a verdade e a vida, e definitivamente ninguém chegará ao Pai senão através dele. Aceite-o neste dia como Senhor e Salvador de sua vida. Você que está longe dos caminhos de Deus, volte imediatamente para o Senhor. Pode ser que esta é a última chance que você está tendo na sua vida. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, do 8 ao 10. Faça essa oração que o apóstolo Paulo ensina neste texto. Amém? Vamos orar, encerrando mais este momento prazeroso aqui com Deus. Deus bendito, sabemos pelas Escrituras Sagradas que o inferno é um fato real e verídico. Decidimos-nos nesta vida vivermos para o Senhor Jesus Cristo, porque queremos passar também a eternidade com o Senhor nos céus. O inferno existe, só Jesus pode nos livrar desta realidade, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por Ele.
Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos convenceu do pecado e vimos, nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, as nossas almas, e o Senhor nos alcançou pela Tua fidelidade, pelo Teu amor leal, por Tua bendita graça. Obrigado, Deus, por isto. Somos do Senhor Jesus Cristo, estamos em Sua aliança eterna e não temos acordo com o diabo. Ajuda-nos, Deus, a permanecermos leais, fiéis a Ti, haja o que houver nesta terra. Precisamos muito de Ti, da Tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um abraço fraterno aos meus queridos irmãos, ouvintes e que assistem o canal da Igreja Batista Nacional Água Viva em Florianópolis. A todos vocês, um abraço. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.
te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar a tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar.